Olá, meu querido irmão, tudo bem? É um prazer estar mais uma vez aqui com você. E hoje eu quero trazer para você um porquê. O porquê que não deveríamos tomar leite de forma nenhuma. Por que não tomar? Hoje eu quero, nesse breve vídeo, explicar para vocês. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Glerson Prata, sou terapeuta naturista e estou aqui ao seu dispor para mais uma vez podermos abordar um pouquinho de ciência. Meu amado e minha amada, hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho da história do leite, porque nunca deveríamos tomar esse alimento e, por fim, que impactos o consumo de leite tem para a minha e para a sua saúde. O consumo de leite, ele remonta a muito tempo atrás. A gente pode ver a primeira descrição dos humanos tomando leite de outras espécies, sendo de vaca, de cabra e de ovelha, ali nos tempos bíblicos. E esse consumo, meus amados irmãos, ele não era nem de longe igual o consumo que temos hoje na nossa sociedade atual. Na maioria das vezes que o consumo de leite era feito tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, era mais utilizado de maneira fermentada, em forma de coalhada ou manteiga. A gente segue na história e a gente vê que ali nos tempos do Novo Testamento, pegando ali os primeiros 1000 anos, depois o segundo milênio, a gente vê que o consumo de leite ele não ficou assim tão abundante ainda. Ele ficou dentro de um certo limite, o qual não traziam tantos problemas de saúde para os seus consumidores. Avançando na história, quando é que a gente tem um consumo de leite mais abundante? Do século XX para o século XXI. Para ser mais preciso, é interessante, a história nos mostra que teve uma época na história que o leite ele se tornou muito valioso. Por exemplo, quando começaram as grandes embarcações, principalmente para cruzar os oceanos, muitas pessoas morriam de inanição. Por quê? Porque não tinham como levar tanta comida assim para suprir em uma viagem que poderia durar meses. E como foi que o leite se tornou tão valioso? Nessas embarcações, eles levavam manteiga e também coalhada, que era muito difícil de se estragar em longo prazo. E então, o leite, nesta época, se tornou extremamente valioso, aproximadamente há 300 anos atrás, principalmente naquela época que é descoberto as Américas. De lá para cá, principalmente nos Estados Unidos, o consumo de leite ele vai aumentando gradativamente. Tanto é que ali no fim do século XIX para o século XX, a produção de leite nos Estados Unidos já era muito além do que as pessoas podiam consumir, tinha excesso. Seguindo na história, a gente chega até o século XXI, onde o leite ele vai passar por algumas transformações e é neste ponto para frente que eu vou trazer aqui algumas informações de extrema importância para você, meu amado irmão, porque nunca deveria consumir tal produto. Qual seria então, meu amado irmão, o grande problema, o impacto que o leite tem na saúde humana? É aí onde eu começo a responder para vocês o porquê não deveríamos de maneira nenhuma tomar leite. Primeiro aspecto, o leite ele é de outra espécie. E por ele ser de outra espécie, ele vai ter um impacto negativo em nossa saúde indiscutivelmente. O segundo aspecto é porque o leite geralmente ele é usado de maneira muito indiscriminada, isto é, de maneira excessiva. E isso aumenta mais ainda as chances de se desenvolver mais e mais doenças na raça humana. Um terceiro aspecto que a gente percebe do porquê que não deveríamos jamais usar leite em nossa dieta é porque esse produto é uma OGM, isto é, um organismo modificado geneticamente. Organismo modificado geneticamente. Por ele
ter passado por esse processo, que daqui a pouco eu vou passar para vocês como isso aconteceu, isto trouxe, vamos dizer que triplicou, quadruplicou as chances da raça humana desenvolverem cada vez mais doenças mais agressivas e com menos chances de cura. E é nesse ponto, meu amado irmão, que eu lhe convido a você pegar a sua Bíblia para a gente consultar um texto juntos. Pegue sua Bíblia. Em Levítico, capítulo 11, eu quero que os irmãos acompanhem comigo um texto extremamente interessante e que os irmãos vão se surpreender com a aplicação atual que existe para esse texto. Levítico 11, verso 41. Diz assim, meus amados irmãos, Levítico 11, verso 41. Também todo enxame de criaturas que povoam a terra será abominação, não se comerá. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Quando Deus proibiu que nada que tivesse na superfície da terra que fosse da classe dos répteis, e eu posso incluir aqui, sem nenhum problema para o texto bíblico, é também a classe das bactérias, germes e micro-organismos. Depois de muitos anos que isso for escrito, no século XX, nós nos deparamos com o seguinte fato. A empresa Monsanto, ela fez o quê? Ela fez algo temerário para o que está escrito nesse texto. Ela pegou bactérias que são encontradas geralmente em fezes humanas, juntou com um hormônio de vaca, um hormônio natural de vaca, e isso surgiu um novo produto que é chamado RBGH ou RBST. Esse produto, ele teve a finalidade, meus amados irmãos, de fazer com que a vaca ela produzisse de 10 a 15% a mais de leite. Lembra que eu falei da história do leite para vocês? Que não havia falta de leite nos Estados Unidos? Por que então essa ideia de fazer com que as vacas produzissem mais leite? Não tem sentido. Então, a gente crê que foi por outros motivos. Então, o leite, a partir desse momento que essa companhia produz esse hormônio modificado para ser introduzido nas vacas, o leite ele começa a passar por uma séria transformação. E isto vai resultar naqueles que são consumidores de leite algo muito interessante. Acompanhe-me mais uma vez na Bíblia. Verso 43, meus amados, diz assim, ó: Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas. Sabe o que aconteceu? E sabe como é que a gente pode aplicar esse texto, meus amados? Imagina só, bactérias de fezes humanas associada a um hormônio natural bovino, junta-se, forma um novo produto, formam-se novas cepas das bactérias E. coli, e isto vai ser introduzido nos rebanhos. E sabe o que é interessante, meus amados? O interessante é que, quando isso acontece, vai trazer uma série de problemas para o próprio animal, que, por sua vez, tanto na forma de leite quanto de carne, vai impactar profundamente a sua saúde. De que forma, Clérison? Muita atenção agora, meus amados, para você ouvir quais são os impactos que esse tipo de leite, não só aquele que não tinha esse hormônio modificado, não tinha esse OGM dentro, mas tanto aquele que era consumido antes, quanto esse que ficou muito pior, que foi modificado, os dois podem ser uma fonte de doença para o seu corpo. Mas, atenção, pior ainda, esse último é terrivelmente pior, meus amados. Só para vocês terem uma ideia, esse hormônio modificado, através dos órgãos regulatórios de vários países, principalmente nos Estados Unidos, onde isso surge com a empresa Monsanto, através desses órgãos, a aplicação desse hormônio ficou muito comum ali nos idos de 1990 para frente.
tem a sua primeira aprovação no ano de 1993 nos Estados Unidos, seguindo-se para a Europa, onde teve uma séria resistência e por pouquíssimo tempo ficou ali circulando esse hormônio modificado ali na Europa. E hoje como é que está, Gleison? Será que o Brasil ainda usa esse hormônio? Sim, infelizmente, 2 países estão aí os que mais usam esse tipo de hormônio, Estados Unidos e Brasil. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, em todos os 25 países que compõem a União Europeia, esse hormônio não entra mais. Não entra. Por quê? Foi um dos produtos mais pesquisados do mundo, esse hormônio do leite, para vocês terem uma ideia, em sua época e até hoje. E já se sabe, meus amados irmãos, que uma vez que se consome esse tipo de leite modificado, você vai ter chances muito maiores de desenvolver cânceres em várias partes do corpo, principalmente nos órgãos reprodutores da mulher e também do homem, certo? Você vai ter uma chance também muito grande de ficar com o seu sistema imunológico extremamente vulnerável. Você vai ficar exposto a doenças infecto-contagiosas muito facilmente. E por fim, você que é mulher poderá ter uma chance 5 vezes maior de ter gêmeos. Para você ver o impacto que esse leite causa dentro do organismo humano. Por quê? Porque ele é um produto geneticamente modificado. Agora, eu espero que vocês tenham entendido e você possa tomar decisões e deixar completamente de lado o consumo de laticínios.